Rafa? Tudo bem, Léo? Tudo jóia? Tem um lance que você fala muito, que eu tenho ouvido você falar muito, e eu queria entender um pouco mais sobre isso, que é essa coisa das crenças limitantes. Queria entender como é que eu posso trabalhar com isso dentro da educação de filhos, dentro da escola, lá com as famílias que eu atendo. É assim, na verdade, as crenças limitantes, elas são incutidas dentro da gente aos poucos, né? Então, desde quando a gente está no ventre materno, essa ideia de como é o mundo aqui fora, ela começa a ser criada. Então, o bebê, lá na barriga da mãe, ele sente tudo o que a mãe sente. Certo. E nesse sentir, a mãe pode sentir estresse, pode sentir alegria, pode sentir tristeza, medos, vontade, N vontades. E isso, cada sentimento, o nenê vai sentindo também. Então, ele começa a se preparar biologicamente para o mundo que ele vai receber aqui fora. Certo. Então, assim, uma mãe, por exemplo, que vive num estado de medo, de estresse muito grande, isso pode mudar até a genética da criança. Nossa. Pode mudar, porque o que acontece? Ela começa a se proteger de uma certa forma, e como é o sangue que leva o alimento para o tecido do nosso corpo de se desenvolver, alguns lugares o sangue é estancado, em outros lugares o sangue precisa ir mais para uma luta ou fuga. Então, por exemplo, os braços e as pernas podem se desenvolver mais e tal. Mas no comportamento, a gente começa a ter as nossas crenças através do que a gente vê quando é criança. Porque a criança, ela não consegue, até os 6 anos, 7 anos, o lado direito do cérebro é quem trabalha, que é o lado criativo, é o lado do sentir, é o que ela percebe do mundo e não o que ela pensa do mundo, porque ela não raciocina o mundo, ela simplesmente é uma esponjinha que ela está aprendendo. Até os 7 anos. Até os 7 anos, mais ou menos, né? Então, assim, ela olha as atitudes do pai, um menino, por exemplo, olha as atitudes do pai e ele percebe como o pai se comporta perante a mãe. Um exemplo. E ele vê a mãe, como ela se comporta. Então, ele começa a aprender que o homem tem que ser de uma forma e a mulher tem que ser de uma forma. Daquela forma que ele está vendo. Isso. Então, quando nós temos, por exemplo, uma mulher que toma muito o controle das coisas e o homem é mais passivo, ele começa a perceber que o homem tem que ser mais passivo e a mulher não. E a mulher tem que ser mais incisiva. Então ele acaba buscando depois também uma mulher assim. Ou o contrário, às vezes um homem violento, ou um casal que discute na hora de resolver os problemas. É isso o que a atitude, de repente, nossa, quando nós vamos crescendo, nós vamos inconsciente acreditando. Porque quem trabalha com isso, quem grava todas essas informações, é o inconsciente. Então é a mesma coisa de quando a gente vai dirigir. A gente aprende a dirigir e depois simplesmente a gente não dirige mais. Né? Vai no automático. Então você está lá dirigindo e falando no celular. Se você está falando no celular, quem está dirigindo? É o automático. Então o inconsciente traz as crenças para a gente automaticamente. E a gente começa a viver as crenças que não são nossas, que são de outras pessoas. São crenças que nós aprendemos. Nossa, você vê como é sério isso, né? A gente no papel de pai e de mãe, tudo que a gente faz não volta vazio, né? Não. A gente está plantando ali, a gente está regando, é uma sementinha que a gente está plantando dia a dia, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala está sendo registrado. Então o que é muito interessante? Nós observarmos quais são as nossas crenças, ou as crenças que nós estamos incutindo no nosso filho, que é difícil ganhar dinheiro, que trabalha muito pesado, que eu mato um leão por dia. Essas e outras crenças, elas podem começar a atrapalhar no nosso desenvolvimento e na busca pela nossa vitória ou pelas nossas conquistas. Você sabe que isso que você está falando é legal da gente pensar, e cada um que está escutando pensar assim, quais são os ditados da minha família, né? Os ditados que eu escuto desde pequeno, porque isso traz uma pista para a gente de quais são as crenças limitantes da nossa família. E o que a gente pode fazer?
nós podemos trabalhar com isso e mudar essas crenças. É possível. Legal. Valeu? Eu sou Leonardo Manfroy, terapeuta em Cascavel. Eu sou a Rafa Manfroy, psicóloga, sou autora do blog Vamos Educar com Rafa Manfroy. Valeu, obrigado.